Já de cara eu quero afirmar que é um erro você dizimar na igreja, você falar que vai dizimar na igreja. Dízimo, na verdade, é um substantivo. E esse verbo dizimar não tem nada a ver com dízimo. Se você for olhar no dicionário, você vai ver que o verbo, quando a pessoa fala dizimar, eu vou até abrir aqui para ver, provocar a morte em massa de grande número de pessoas, exterminar. É, por exemplo, o que o Irã quer fazer com Israel, ou queria, né? Agora pode ser que continue querendo, mas hoje talvez não tenha recursos. Mas quando a gente fala em dizimar, a gente está falando em provocar a morte em massa de pessoas. E o pior não é isso, o pior é quando você fala, transforma esse substantivo, dízimo, que significa 10ª parte, e você transforma ele num verbo, você rouba o significado mais importante no entendimento do ato daquilo que você está fazendo. Quando você entrega 10% daquilo que você ganhou. Você entrega numa instituição, numa igreja, né? É um princípio, é um dos princípios bíblicos universais, talvez que existe antes até de Deus ter chamado Abraão para constituir um povo. Se você for olhar na história de Abraão, ele foi visitado por um sacerdote, Melquisedeque, que era rei de Salém. É uma genealogia que não existe na Bíblia, não existe ancestralidade para Melquisedeque. É como se ele tivesse surgido num determinado momento sem ter nenhum tipo de ancestral. A Bíblia não registra uma árvore genealógica de ancestrais para Melquisedeque, mas a Bíblia mostra ele trazendo pão e vinho. Olha que coisa interessante. O princípio do pão e do vinho, que é a aliança, aquele princípio, aquele axioma supremo do derramamento de sangue já estava presente ali naquele ato. E a Bíblia diz ali, naquele trecho que fala que Melquisedeque trouxe pão e vinho para Abraão, diz que Abraão entregou para Melquisedeque, reconhecendo o sacerdócio dele, que é aquele que se coloca entre o homem e Deus, né? A autoridade que estava em Melquisedeque. O que Abraão faz? Devolve, essa é a palavra importante a respeito do dízimo, devolve a 10ª parte, ou entrega aos pés de Melquisedeque 10% de tudo aquilo que ele tinha. Então é isso que nós precisamos entender. Ninguém vai na igreja para dizimar e ofertar. Ofertar até tudo bem, você pode usar a palavra oferta, é um substantivo, e ofertar é entregar uma oferta. Aí serve. Mas com relação a dízimo, é importante a gente salientar que ele significa a 10ª parte. E o que a gente faz quando a gente vai na igreja e entrega o nosso dízimo e coloca no altar? Qual que é o objetivo? Ou o que a gente está fazendo no frigir dos ovos? A gente está devolvendo a 10ª parte daquilo que primeiro nós recebemos de Deus. Então o conceito do dízimo, que é a 10ª parte, é você devolver aquilo que a Deus pertence. Eu acho que todo mundo em sã consciência que participa de qualquer tipo de organização, né? E eu não quero secularizar a igreja de maneira nenhuma, porque a igreja é uma instituição divina, é algo que Deus realmente criou, instituiu, é algo que nasceu no coração de Deus, não é a igreja? E Deus, dentro da necessidade que existe nesse mundo que nós vivemos, ele já pré-estipulou a prática de cada um que faz parte desta instituição divina, separar então 1/10 daquilo que recebe de Deus, para que esta instituição, que não é humana, como eu disse, mas é uma instituição divina, possa ter uma vida própria, possa ter ali o seu sustento, possa ter um local para poder
que as reuniões aconteçam, pode ter recursos para, inclusive, remunerar os obreiros, não é? Que haja um salário daqueles que dedicam a sua vida, como a gente diria, tempo integral, não é? Full time para a obra. Como essas pessoas vão viver, como essas pessoas vão ter seu próprio sustento, se não for através de uma remuneração. Isso tudo vem dos dízimos, das ofertas primícias e das ofertas alçadas. Todos esses princípios são bíblicos. Tudo isso a Bíblia nos apresenta como algo que deve fazer parte da vida do cristão e cada cristão deve praticar isso com frequência. A gente costuma dizer, é interessante a gente analisar. Dentro desse contexto que a gente tem apresentado bastante no canal, que todos nós estamos aqui nessa vida para sermos provados e aprovados por Deus para herdarmos a vida eterna com Ele, o dízimo tem um papel importante na nossa vida. Por quê? Porque o dízimo trabalha em nós a nossa fidelidade. Se você tem esse propósito no teu coração, se você entende que é importante participar da obra de Deus evangelística, através de um agrupamento, de uma igreja local, de um grupo de pessoas que tem uma vida própria, precisa de recursos, usa recursos para poder fazer frente aos seus compromissos, tem que pagar as despesas para o funcionamento do local. É uma obra evangelística, estou falando especificamente de uma igreja local, mas pode ter missão, podem ser missões, tudo requer recursos financeiros. A gente sabe disso, isso é básico. Então, por que é que Deus não se preocuparia com isso? Por que é que Deus faria vista grossas? Por que é que Deus não estimularia que isso fosse falado, fosse ensinado dentro desse ambiente das igrejas que Ele instituiu? É importantíssimo a gente falar sobre isso. Não só por questão da própria necessidade da obra ir adiante, que é isso que a gente tem falado, dos recursos que são trazidos, inclusive para pagamento de salários, de obreiros, tudo isso é válido, tudo isso é importante, tudo isso criteriosamente sendo aplicado é uma bênção, é algo sensacional, é algo que realmente é um testemunho para o mundo. Tudo isso sendo tratado pela direção de Deus, do próprio Espírito Santo de Deus. A questão da oferta também, só fechando esse ciclo aí, do fato da gente estar sendo provado. O que a oferta trabalha em nós? A generosidade. Olha só, que interessante, não é? Às vezes você é meio mão fechada, você não tem muita vontade de abrir a mão, de ajudar quem precisa. E muitas vezes batem à tua porta pedindo, precisando de alguma coisa. E é nessa hora que você é provado, na tua generosidade. E a Bíblia nos estimula que sejamos generosos, não é? Inclusive tem um outro princípio, que Deus estabeleceu. Tem um versículo bíblico que diz: dai e dar-se-vos-á. É uma semeadura. Quando você é generoso, as pessoas se tornam generosas. Elas vão lembrar um dia da tua generosidade ou da tua avareza. E um dia que talvez você venha a precisar, você vai ter abundância. Porque a Bíblia fala: dar-se-vos-á medida, recalcada, sacudida e transbordante. Com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. Então, esse princípio da oferta é aqui, é na horizontal, não é algo diante de Deus, fidelidade a Deus, mas é generosidade ao teu próximo. É disso que se trata. A primícia, a gente costuma relacionar com honra. Por quê? Porque tudo que você traz em honra a Deus, a Bíblia nos diz que quando você traz as primícias, as primeiras sementes, ou as primeiras frutas, ou o primeiro fruto do teu trabalho, ele diz que toda a colheita é santificada.
Então é um outro princípio. Quando você prioriza a tua fidelidade a Deus, quando você prioriza, em primeiro lugar, você vai trazer aquilo que é de Deus. Isso é algo sobrenatural que acaba transformando toda a tua vida, todas as tuas finanças. Isso traz para você de uma maneira sobrenatural, não daria para explicar, mas Deus, ele derrama sobre você uma sabedoria, uma capacitação, que isso vai repercutir em abundância e bênção para a tua vida. Isso está relacionado com o dízimo, a fidelidade, a primícia, honra. E as ofertas alçadas, você vai ser provado na submissão à tua liderança. Muitas vezes o teu líder vem diante da comunidade e apresenta uma necessidade e coloca uma meta financeira. Às vezes você não entende, às vezes você não conhece, às vezes ele não entra em detalhes. Mas como o teu líder está colocando algo diante da congregação, você em submissão, você é provado ali na submissão e você, então, responde participando daquela oferta levantada, daquela oferta alçada pelo teu líder. Essa é a vida no ambiente da igreja, dos cristãos, é você praticando a tua fidelidade a Deus, a tua generosidade ao teu irmão, você levando e entregando as primícias, que muitas vezes é utilizado como uma forma, inclusive, de abençoar famílias que estão passando por necessidades. Muitas igrejas usam as primícias como talvez 1 quilo de alimento que é trazido quando você faz uma compra, separa uma parte, coloca na igreja, no depósito, para ser distribuído àqueles que necessitam. É algo louvável, é algo muito bonito. E as pessoas se sentem honradas quando elas são lembradas e no momento de uma dificuldade elas são supridas, né? E a oferta alçada é um propósito que a igreja tem. Normalmente o líder recebe uma direção de Deus quando há uma oportunidade, quando há um momento, e a igreja respondendo, então viabiliza os projetos que a igreja tem. E por último, e mais importante de tudo, é a questão de que aquele que pratica essas coisas é o maior beneficiado. Por isso que é importantíssimo aos líderes das igrejas ensinarem a importância do dízimo, da oferta, da participação. Principalmente o dízimo. Eu deixei aí na descrição o texto base desse vídeo, que é muito conhecido, que está ali no finalzinho do Velho Testamento, tá? E isso aí derruba qualquer teoria que diz que o dízimo é apenas para o Velho Testamento, que no Novo Testamento o dízimo não continua. Por que seria escrito por Deus através de Malaquias no último livro do Velho Testamento? Seria herança para quem? Para ninguém? Não, herança para nós, para o Novo Testamento. Eu creio assim. E está lá em Malaquias 3:10. Você pode ler lá, está aí na descrição, mas é: trazei todos o dízimo para a casa do tesouro para que haja mantimento. E o próprio Deus, aí é que está a coisa mais importante, que eu queria finalizar esse vídeo falando a respeito disso, tá? Que você não pode ser privado. Se você for fiel, se você ousar ser fiel e entregar a 10ª parte daquilo que Deus tem colocado na tua mão, no altar de Deus, olha o que o próprio Deus fala: fazei prova de mim, se eu não abrir as portas dos céus e derramar sobre vós bênção tal, que dela advenha maior abastança. O que é que Deus está falando, na verdade? Que Ele se importa sim com a tua situação financeira e que Ele estabeleceu um princípio sim para abençoar a tua vida. Agora está nas tuas mãos. A tua carne, a tua alma não vai querer entregar, porque ela vai dizer para você que vai faltar no final do mês. Mas se você ousar obedecer a palavra de Deus e entregar 10% daquilo que você tem recebido da parte de Deus, eu garanto para você, por experiência própria, que Deus realmente vai, de uma maneira sobrenatural, não apenas suprir todas as tuas necessidades, mas também superabundar
para que você possa ser próspero e através da tua vida, muitas outras vidas e famílias possam ser abençoadas. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, ó, polegar para cima, compartilha com os teus amigos e espero que você me veja num próximo vídeo. Tudo de bom para você.